Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas contratações, né? Fortaleza que já fechou aí com vários nomes para essa temporada, principalmente para o setor defensivo ou para o setor de volância para trás. Mas nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre algumas possíveis contratações para a parte ofensiva do time do Fortaleza. A gente sabe que o Fortaleza ainda busca, não muitos nomes, eu acho que no máximo um, dois, no máximo estourando três nomes para essa temporada. Então nesse vídeo a gente vai falar aí sobre algumas peças, né, tanto na volância ali, um volante que joga, sai mais pro jogo, um meio de campo, um atacante pela ponta direita, um centroavante. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre alguns nomes interessantes e baratos para o Fortaleza aí no mercado, tanto sul-americano quanto no mercado de fora, até no mercado brasileiro que está super inflacionado. Lembrando que hoje tem Leão, né? Hoje tem Fortaleza Motoclube, então dá uma olhada aí no vídeo anterior do pré-jogo, com estreia da Copa do Nordeste, Fortaleza Motoclube. Mas nesse vídeo a gente não vai falar sobre isso, vamos falar sobre contratações. Bora lá. Primeiro nome da lista, que é ele, o William Arão, jogador que se destacou no Flamengo em 2019. Sei que você vai falar, Fortaleza não tem dinheiro para trazer esse jogador. Mas um detalhe importante é que o William Arão, estava vendo aqui algumas informações sobre ele, o preço dele de mercado é de aproximadamente 1,7 milhões de euros. Ou isso ainda dá caro para o Fortaleza, né? Tipo, e aproximadamente 8, 9 milhões de reais. Mas o Fortaleza já tem um jogador com valores bem maiores que esse, né? E custando bem mais caro. O William Arão, que é um jogador que não é titular absoluto no Panathinaikos da Grécia, né? Vale lembrar que ele está na Grécia. Perdeu espaço, eu acho que caberia muito bem ele voltar ao futebol brasileiro. Tem mercado em grandes times do futebol brasileiro, mas Fortaleza também, hoje em dia, é um dos principais clubes do futebol brasileiro. O William Arão, que é o segundo volante ali, que ele é tão forte, tanto na marcação, quanto ofensivamente também é muito bom na bola aérea, já fez diversos gols de cabeça quando jogava pelo Flamengo. Então é um bom nome, não é o principal nome dessa lista, né? Porque até seria talvez o mais difícil. Sim, talvez sim. Seria o mais difícil dessa lista para trazer, mas sem dúvida nenhuma é um bom nome e não é tão caro. Então o intuito desse vídeo é trazer jogadores que não são tão caros e que sejam boas opções no mercado. O William Arão é a primeira. Outro nome interessante seria o volante Denilson do Cuiabá, o cara que é muito forte na marcação, assim tem as características do William Arão, né? Muito forte na marcação, mas ofensivamente também é muito bom, né? Comparado ao William Arão, o ponto forte do Denilson seria a marcação, né? Ele é mais marcador que o William Arão, mas também seria uma boa opção. O mercado dele é aproximadamente 1,4 milhões de euros, né, estimados. Obviamente não seria obrigatoriamente vendido por esse valor. Ele que não está sendo relacionado a alguns jogos do Cuiabá, muito provavelmente vai ser vendido, pois o Cuiabá caiu para a segunda divisão. Ele tem mercado na primeira ou até outros clubes aí fora do Brasil. É um bom jogador, Denilson, aí, que acho que muita gente já falou para o seu time contratar, né? Sugeriu a contratação dele para algum pro seu time, sei lá, seja qual for, Grêmio, Internacional, Bragantino, é um jogador que pode jogar em todas essas equipes. O Fortaleza não seria diferente, o valor dele seria aproximadamente 8, 7, eu acho bem caro, na verdade, mas para o mercado de hoje não está tão caro assim, como eu falei, necessariamente o Fortaleza não precisaria comprar ou pagar esse valor para trazer ele ao Fortaleza, né? Seria um grande reforço, poderia, quem sabe, empréstimo com a opção de compra, enfim, mais um bom nome, Denilson, na volância aí, tanto Denilson quanto o William Arão. Eu particularmente prefiro o William Arão, muito porque também o preço deles são bem equivalentes, né? Acho que o Arão é um pouquinho mais caro, mas Denilson também é um bom nome para o Fortaleza. Outro nome que se especulou em várias equipes, inclusive no Fortaleza, foi o Danilo Barbosa, do Botafogo, mais um volante. Danilo Barbosa, que foi destaque, esse cara, eu lembro dele fazendo uns 13 gols no Fortaleza nos últimos brasileiros aí. Eu acho que fez gol no Castelão, fez gol no Rio, fez gol no Castelão de novo. Gosta de fazer um gol no Fortaleza. Foi quase contratado pelo Santos, o Grêmio demonstrou interesse, Fluminense, Fortaleza, Bahia. Então teve vários times interessados na contratação dele, é um bom jogador. Ele é mais caro que os outros, né? Pelo menos o preço de mercado dele está aproximadamente 2,7 milhões de euros. Obviamente o Fortaleza não pagaria esse valor pelo esse jogador, obviamente. Mas quem sabe um empréstimo, algum tipo de negócio, enfim, uma troca. Ele aparentemente está de saída do Botafogo, né? O Botafogo não tem pretensões de continuar com ele. Ano passado já era reserva. Esse ano, muito provavelmente, ele nem voltaram os titulares do Botafogo ainda a jogar, né? Ele ainda nem estreou ainda na temporada, mas muito provavelmente vai ser negociado com outro clube. Se não for o Fortaleza, obviamente vai ser Bahia, Santos. Já demonstraram interesse no jogador e que seria um baita reforço para o Fortaleza. Brigaria forte pela titularidade. É um cara que, como eu falei, tem valências defensivas muito boas, ofensivas muito bom na bola aérea, então também seria mais um bom nome para a volância. E o último, prometo, o último nome para a volância aí dessa lista. Esse aqui seria um nome desconhecido, mas muito bom, pois eu acompanhei vários jogos dele, seria Matheus Pereira.
Matheus Pereira, camisa 10 aí do time da segunda divisão da Espanha, que é o Eibar da Espanha, o time que está na segunda divisão. É um dos destaques da equipe do Eibar. Eu me surpreendi quando eu vi o valor de mercado dele, aproximadamente 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. Para os preços atuais do mercado estaria um bom valor. Obviamente que seria uma aposta para o Fortaleza, né? Visto que esse jogador não é muito conhecido no Brasil, mas ele foi muito bem na Espanha, na segunda divisão da Espanha, que já é um nível muito bom. Não, acho que não se pode subestimar de segunda divisão da Espanha, não esse nível, mas ele também já fez boas temporadas em outras equipes. Ainda é novo, né? Ele foi revelado pelo Sporting de Portugal, teve passagens pela Juventus, time da França, Barcelona B, chegou a jogar pelo Corinthians também em 2015. Tem 26 anos ainda, né? Então é novo, jogador novo ainda, tem muito lenha para queimar, tem muita qualidade. Seria uma aposta, novamente, seria uma aposta, mas acho que uma aposta válida, visto que o preço dele não é tão caro, né? Pelo mercado atuais. Então acho que o Matheus Pereira seria uma boa pedida ali para reforçar ali, quem sabe disputar uma vaga com o Caleb, disputar uma vaga com o Pochettino. Não é o Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Obviamente esse Matheus Pereira é mais desconhecido, mas também não é que ele seja desconhecido que não daria certo, pois ele é muito bom jogador mesmo, tem ótimos números no Eibar, e como eu falei, o cara passou pelo Barcelona, Juventus, para ele chegar a esses times, alguma qualidade ele deve ter, e seria muito importante para o Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Outro nome interessante seria Matheus Sávio. Matheus Sávio, que é um jogador que foi revelado no Flamengo, foi revelado aí como os destaques, né? Foi muito bem, inclusive, assim que surgiu no Flamengo, fazendo gols, assistências, seria um meio campo ali, meio estilo Caleb mesmo, né? Um cara que pode ser tanto atacante pela direita como meio campo, é bom jogador. Ele que teve passagens no Flamengo, ele jogou pelo CSA em 2019, naquela primeira Série A que o Fortaleza jogou em 2019, onde ele foi um dos destaques do CSA, sem dúvida nenhuma, fez gols, né? Obviamente era um time fraquíssimo, foi rebaixado, mas ele foi um dos destaques daquela equipe fraquíssima. Depois, desde então, foi vendido para o Japão, né? E está lá no futebol japonês, jogou pelo Kobe, e hoje em dia está no Kashima Antlers do Japão. Então é um time um time que é um médio para grande do Japão. Ele é um bom jogador, tem ótimos números. Como eu falei, foi destaque no Flamengo, tem vários bons números aí, no CSA também foi muito bem. É um cara que não chegaria para resolver todos os problemas, o preço dele estimado aí 1 milhão de euros. Como eu falei, o preço parecido com o Matheus Pereira. Chegaria sim para disputar uma vaga, mas se encaixar no sistema do Vojvoda, um jogador que não é caro, como eu falei, seria uma aposta também, mas seria uma aposta positiva, porque é um jogador novo, ainda só tem 27 anos. E sem dúvida nenhuma poderia agregar muito esse Fortaleza, essas peças assim que de repente pode fazer a diferença, né? Fortaleza conseguir contratar um jogador como o Matheus Pereira, como o próprio Matheus Sávio, jogadores que vêm barato, são poucos desconhecidos, mas que possam render futuramente. Fortaleza pode até vender eles, né? Porque ainda são jovens, e dar o retorno técnico seria um negócio perfeito para equipes emergentes como Fortaleza. Então Matheus Sávio, assim como o Matheus Pereira, como eu falei, seria um ótimo, um incrível nome, pelo custo-benefício, né? Tanto pelo preço quanto pelo que pode mostrar. E o que ele mostraria de verdade seria outros 500, né? Porque a gente não tem como saber se daria certo ou não. O centroavante que foi muito falado, né? Que é o centroavante gringo, argentino, Matheus Pellegrino. Nada mais do time de esperar uma contratação dessa, do time mais argentino no Brasil, que é o Fortaleza. Matheus Pellegrino, que se destacou ano passado na equipe do Platense, uma equipe de baixa divisão ali do futebol argentino, que está na primeira divisão. O cara que na verdade ele pertence ao Vélez, estava emprestado, teve passagem pelo Estudiantes também. É novíssimo, tem 23 anos, é um centroavante alto, forte, fez muitos gols temporada passada. É um cara que seria um destaque, sem dúvida nenhuma, chegaria para brigar forte por ser o centroavante novo. Dando certo no futebol brasileiro, certamente seria perfeito. Ele é um pouco caro, podemos dizer assim, comparado aos outros, né? Aproximadamente 3 milhões de euros. Daria aí aproximadamente aí 17, 16 milhões de reais, talvez um pouco mais o preço do Machuca. A gente não sabe ao certo quanto seria isso, mas é só especulação, porque no site, né, que eu pesquisei, cada nome, obviamente, tem lá especificando o valor de mercado. E ele fez muitos gols no Platense, hoje em dia está no Vélez. Ele não é o principal atacante do Vélez, o Vélez tem um centroavante que foi campeão argentino no ano passado. Então, muito provavelmente é reserva, então o Fortaleza oferecendo um bom dinheiro, muito provavelmente o Vélez venderia ele. Como eu falei, é novo, alto, bom, rápido, não é um centroavante paradão lento, apesar da sua grande altura. O cara que é muito bom na bola aérea, obviamente, pela sua altura. Então o Matheus Pellegrino seria um espetacular nome, né? Não seria o mais difícil dessa lista aqui, sem dúvida nenhuma, junto com o Ilharão, mas seria um baita nome, e inclusive já foi falado até por outras pessoas, outros canais, né, que eu já vi falando desse nome para o Fortaleza. Não, talvez seria a contratação mais difícil dessa lista, mas não porque seria a mais difícil que não poderia vir, e certamente seria aí
teria mais chance de ter sucesso porque é um baita atacante, sem dúvida nenhuma. Matheus Peregrino, atualmente do Vélez, que jogou ano passado no Platense, tem ótimos números. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo aí deu um pouco de trabalho, né, estudar um pouco sobre jogadores. Eu não trago jogadores aqui que tipo, eu não tenho conhecimento, pelo menos o mínimo conhecimento que eu tenho, então eu trouxe aqui essa lista. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, lembrando que hoje tem leão, veja o pré-jogo aí do jogo Fortaleza Motor Clube. Fortaleza possa conquistar uma grande vitória. Tamo junto!